Eu quero convidar vocês para, na verdade, fazer uma reflexão, né? Porque o nosso tempo é curto, não temos muito tempo para conversar sobre isso. Então, é muito mais uma reflexão, uma conversa super para convidar vocês a pensar, né? O que vai ressoar em vocês, os pontos que eu vou trazer, que são passíveis de nos adoecer psiquicamente e psicologicamente, tá? Quando eu fui fazer a pesquisa para trazer esse assunto para vocês, eu achei muito interessante, porque primeiro eu pensei que ninguém tinha interesse sobre a saúde mental do Ministério da Justiça. Isso me... Meu Deus, né? Será que alguém está estudando a respeito disso? E por incrível que pareça, sim, tem alguns pesquisadores que estão interessados, né? Infelizmente, Santa Catarina não tem nenhuma pesquisa, não sabemos dados, né, a respeito de adoecimento psíquico, psicológico, né? Quantas pessoas se afastam em função de problemas relacionados a esse problema, né? Problema de saúde mental. Então, nós não temos esses dados. Eu resolvi pegar ali alguns fatores baseados em pesquisas que foram feitas com oficiais de justiça do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, do Paraná, né? E o que eu fiz? Com a minha experiência e a conversa com os colegas, né, o que a gente vê no nosso dia a dia, foi possível elencar algumas coisas que podem, de alguma forma, nos levar a adoecer em função do nosso trabalho, tá? Outra coisa que eu gostaria de pedir também para vocês que eu sei que é muito recente essa questão de conversar e falar sobre saúde mental. Geralmente a gente, quando a gente diz, uma pessoa está fazendo terapia, né? Eu, particularmente, hoje em dia não tenho mais problema com isso, né? Mas durante muito tempo eu ficava bem envergonhada quando eu dizia para alguém que eu fazia psicoterapia. E geralmente as pessoas ficam mesmo, né? Porque elas acham que elas têm um problema, meu Deus, né? Eu sou diferente dos outros, eu não sou normal, eu sou meio pirado, meio louco, né? Porque isso é uma visão que veio de muito tempo, né? Há pouco tempo se fala abertamente em melhoria de saúde mental, cuidados com saúde mental, né? E saúde mental no ambiente de trabalho, então, é um tema que é muito mais recente ainda, né? Falar sobre adoecer por causa do trabalho é muito recente nos estudos que se fazem, e a aplicação que se faz em empresas e instituições é uma coisa bem recente, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, fatores que podem contribuir para o desequilíbrio da saúde mental no exercício da função, tá? Eu vou falar rapidamente a respeito de cada um, e aí gostaria que vocês fossem, né, refletindo o que isso vai ressoando em vocês, né? O quanto o que vocês sentem, quais são os sentimentos que vocês têm quando a gente vai, quando eu for falando a respeito de cada um deles. Bom, violência vivenciada na rotina de cumprimento de mandados, agressão física, verbal ou ameaça. Pessoal, o nosso próprio tribunal, ele banaliza essa questão da violência que nós sofremos quando nós estamos na rua. Por que eu digo banaliza ou naturaliza? Porque, teoricamente, né, é inerente ao cargo sofrer uma agressão. Por quê? Porque você trabalha na rua, então você é oficial de justiça, então está tudo bem que você seja agredido, que você chegue num lugar e a parte, enfim, você... a nossa cultura é essa, né, da nossa instituição, de não levar em conta que ser agredido verbalmente, fisicamente, ou ser ameaçado, não pode ser banalizado, isso não pode ser naturalizado, porque isso, ao longo do tempo, vai nos levar, sim, a um adoecimento e da nossa saúde mental vai ser afetada de alguma forma. Primeiro, provavelmente, o nosso corpo, né? E depois a nossa saúde mental. Insegurança no exercício da função,
Aí eu coloquei lugares perigosos ou de risco, trabalho solitário, situações conflitantes decorrentes do mandado, deslocamento para locais distantes ou trânsito caótico. Bom, tem bastante coisa ali, né, no nosso dia a dia, né, eu acho que está falando por si, já fala ali, né, em relação a lugares perigosos, embora a gente às vezes frequente lugares perigosos, nem sempre a gente vai estar ameaçado naquele lugar, né? Geralmente sim, depende da comarca, depende do que vai acontecer. Para algumas pessoas, ir num lugar perigoso depois de muito tempo trabalhando, por exemplo, numa região que seja de risco, acaba que a pessoa acha que tá tudo bem, normal, eu vou passar por isso, não tem problema nenhum. Mas ao longo do tempo, como é que a pessoa vai se sentindo? Né? Como é que é essa ameaça diária de ir num lugar que tu sabe que vai ter polícia ou que vai ter uma perseguição policial, pode acontecer alguma coisa ali, né, durante o período que tu passa naquele lugar. Trabalho solitário. Daí não tem muito como fugir, né? O trabalho é solitário mesmo, mas eu trago um trabalho solitário no sentido de que a instituição também nos coloca nesse lugar de desamparo. Muitas vezes a gente fica sem... por conta e risco, né? A gente vai lá, trabalha por conta e risco, e muitas vezes não tem amparo do próprio tribunal. Situações conflitantes decorrentes do mandado. Bom, gente, todo dia que a gente vai cumprir alguma coisa, tem uma história, né, difícil, retirar uma criança de um lugar, fazer uma busca, tirar um bem de alguém. E aqui eu não estou colocando, tá, pessoal, de quem tem razão, não estou falando juridicamente, eu estou falando como psicóloga para vocês, o quanto isso nos afeta, né, de ter que ir lá, cumprir uma diligência, muitas vezes difícil, e ter que lidar com aquilo ali, resolver aquele problema, às vezes ter um jogo de cintura para poder conversar com as partes, acalmar as pessoas, ser psicólogo, assistente social, a gente tem vários papéis ali, né, naquele momento que está cumprindo, e o quanto isso nos afeta, tá? Quando eu pergunto para você o quanto isso nos afeta, eu falei, por exemplo, ali, violência vivenciada na rotina, insegurança, enfim, para cada um vai ressoar de uma forma diferente, nós não somos iguais, né? Eu estou chamando a atenção, vou voltar, né? É saúde mental, o que pode nos desequilibrar, tá? Então, para algumas pessoas está tudo bem, vai fazer aquilo ali numa boa, vai voltar para casa e não vai sentir nada, está tudo bem, está tudo certo. Mas para outras pessoas aquilo ali vai ser ruim, a pessoa não vai se sentir bem, e ao longo de muitos anos fazendo isso com certeza vai afetar a saúde mental da pessoa. Bens pessoais em uso. Carro e celular danificados ou roubados sem ressarcimento pelo tribunal. Bom, como eu falei, eu linkei aqui coisas de pesquisas com oficiais de outros lugares. A gente sabe que a gente tem uma gratificação de diligência, né, para ressarcir os nossos gastos, enfim. De qualquer maneira, se, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui. Quando a gente vai cumprir uma diligência, bate no nosso carro, sei lá, o carro é furtado, celular cai na água, sei lá, né? Alguém trabalha em um lugar onde tem barco, aqui ali em Florianópolis a gente vai na lagoa, por exemplo, né? Quem trabalha ali na costa sabe disso. Como que fica essa situação? Tudo bem, a gente tem a gratificação que vai materialmente ser ressarcida, mas isso não nos afeta. A gente não se incomoda com isso, não é um problema ter um carro batido, ter um bem estragado, ter um bem furtado. Para algumas pessoas está tudo certo, eu tenho lá uma gratificação, está tudo bem, mas outras pessoas vão ser afetadas sim, vão se incomodar com aquilo e vai afetar tanto o trabalho, vai afetar quando a pessoa chega em casa, enfim, tá? Por isso que eu achei interessante trazer, né, essa reflexão do uso dos bens pessoais no trabalho.
sobrecarga de trabalho, redução do número de servidores, aumento das demandas do judiciário. Bom, pessoal, aqui a gente sabe que tem comarcas que estão, né, Fernando já fala, né, sobre algumas comarcas que têm um volume bastante grande, né, de serviço, é uma sobrecarga, e outras um pouco melhor, mas de qualquer forma a gente tem que pensar nesses colegas. Eu já tive em uma comarca, né, como cooperadora, e eu vi o quanto é desgastante e o quanto as pessoas adoecem com sobrecarga de trabalho. Pessoal. Isso é muito importante, né, a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque a gente tem lá o fluxo, não sei quantos mandados, o juiz não quer saber. Né? Se são 2 oficiais que tem ali, são 500 mandados para cumprir, tem que voltar. O quanto isso é penoso, pesaroso e é desgastante física e psicologicamente para a pessoa encarregada, né, o oficial encarregado de cumprir esses mandados. Acho, né, Fernando, que está melhor agora, mas a gente sabe que tem colegas que passam por esse problema, né, da sobrecarga de trabalho, então achei importante a gente conversar sobre isso também. Mandados incompletos com endereços imprecisos, gerando retrabalho e repetição de um mesmo ato pelo cartório. Bom, aqui também a mesma coisa. E depois eu acredito que embaixo ali, depois, né, no último item eu coloquei sobre assédio moral, essa questão do mandados incompletos, né, também os cartórios erram, cobram do oficial de justiça, às vezes colocam a gente numa saia justa, às vezes, colocando a culpa no oficial de justiça. É lógico, né? O erro nunca é do cartório, o erro é nosso. E quem tem que ir lá de novo somos nós. Quem tem que repetir o ato somos nós, né? Então, o quanto isso, o que isso causa, né, na gente? Uma pessoa que é diligente, que vai lá, cumpre o mandato, tá tudo certo, e aí vem o cartório, não é bem assim, enfim, né? Aqui todo mundo sabe do que eu estou falando. O quanto isso nos afeta enquanto profissionais. Falta de reconhecimento pelos servidores, juízes, pela instituição e pela sociedade. Eu acho que de tudo que eu falei agora, a falta de reconhecimento, se o reconhecimento, né, da nossa profissão existisse, eu acredito que todo aquele resto seria um pouco mais brando da gente conseguir lidar. Não, mas assim, nós, enquanto sujeitos, nós nos constituímos, uma parte de nós se constitui é a nossa parte do trabalho. Né? Nós somos pais, somos mães, somos filho, nós temos a nossa religião, nós somos várias facetas de nós existe, né? Enquanto sujeito. O trabalho é um deles. E quando a gente não é reconhecido no nosso trabalho, e nós não somos reconhecidos enquanto oficiais de justiça, não somos reconhecidos pelos outros servidores, porque geralmente os outros servidores nos dizem que nós não fazemos nada, que nós geralmente deve ficar em casa, né? Não deve estar cumprindo mandato, deve estar, hoje está chovendo, deve estar vendo Netflix. Mais ou menos todo mundo sabe aqui, né, que nós não somos reconhecidos e nós não somos vistos pelos juízes. Cada um pode aqui, provavelmente, se eu deixasse o microfone rodar, cada um teria uma história para contar. Pela instituição, muito pouco, e a própria sociedade que nem sabe, né, muito bem o que é ser um oficial de justiça. Eu já sou oficial de justiça, desde 2012, e tem muita gente, eu sou oficial de justiça, tu é aquela que entrega o papelzinho. Entende? Então, isso também acho que nos afeta, não ser reconhecido, não ter a nossa identidade como trabalhador reconhecida, né? Adoece, sim, tem pessoas que acham que não, tá tudo bem. Não, a gente tem que ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Inclusive, o próprio tribunal não tem
né? Não imagino como seria, nós não temos uma política, por exemplo, de reconhecer o que realmente a gente faz. Eu não sei se isso é possível, eu comecei a estudar para trazer essa reflexão com vocês e eu fiquei pensando, quantos de nós acordamos super cedo, vamos até para cumprir uma diligência, né? Fazer um despejo que a gente passa o dia inteiro lá, e quando a gente vai devolver, o que é um despejo? É o número 1. Mas nós ficamos lá, às vezes, 12 horas, tem gente, né, em alguns lugares até, provavelmente, devem ficar mais tempo. Mas é só um número. Tu não vai, por mais que tu fale na tua certidão, diga da dificuldade, não importa, é um número só. E o que isso significa para a gente, enquanto sujeito, enquanto oficial de justiça? O que isso causa na gente quando a gente é diligente e nós fazemos um bom trabalho? Nós gostaríamos de ter um reconhecimento. Sim, e se a gente não tem, isso nos adoece. Assédio moral. Eu não vou entrar muito no assédio moral aqui, né, que é a cobrança pelos servidores, cartórios e juízes, porque assim, nós temos, você sabe, tem uma comissão de assédio contra assédio moral e sexual, né, no tribunal, então, pelo menos, essa matéria é possível de, se algum colega, né, caso alguém esteja sofrendo assédio, pode procurar, né, a comissão para, enfim, resolver ou tentar conversar. Mas, de qualquer forma, o assédio moral no trabalho também é um disparador para doenças psíquicas, enfim, ansiedade e vários sintomas que podem surgir relativas ao exercício da nossa profissão. Pessoal, eu trouxe aqui os disparadores. Agora, a Marina vai conversar com vocês especificamente, né, sobre a questão dos cuidados da saúde mental. Então, vou passar a palavra a ela. Muito obrigada. Boa tarde, prazer, Marina. Eu sou colega da academia, sou psicóloga clínica, nos formamos juntas na especialização em Gestalt terapia. Não sou oficial de justiça, então precisei também me debruçar mais sobre os artigos, até para entender melhor o contexto de trabalho de vocês. E vou falar um pouquinho sobre a saúde mental. Então, eu trouxe para vocês uma definição da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, para a gente entender um pouquinho que a saúde mental é uma coisa global, né? Normalmente a palavra saúde mental, a gente associa normalmente a algo psicológico, emocional, e não, né? Nós, seres humanos, a gente fala na psicologia, somos seres biopsicossociais. Então, temos, né, todo esse aspecto biológico, psicológico, emocional, /social. Então, não tem como a gente dividir isso, né, das pessoas. Vamos dizer que, quando a gente define saúde mental, a gente tem que ver esse todo. Então, é um estado de bem-estar que possibilita o desenvolvimento das nossas habilidades pessoais, para que a gente possa responder ao estresse cotidiano da vida, conseguir ainda ser produtivos e contribuir com a comunidade. Então, assim, é bem complexo, né, a gente falar sobre saúde mental. Não depende, então, como eu falei, apenas do aspecto psicológico. Se uma pessoa, por exemplo, passa por problemas econômicos, né, sociais, enfim, obviamente isso vai afetar a saúde mental da pessoa. Então, e também eu quis deixar claro que não é a simples ausência de doença, né? A saúde mental é bem mais complexa que isso. Então, eu trouxe para vocês também um pouquinho do bem-estar. Então, assim, a gente está falando de saúde mental. Então, a Tenira, querendo ou não, trouxe assim, vários problemas que podem acontecer no decorrer do exercício da profissão de vocês. Então, o que a gente pode pensar no bem-estar no ambiente do trabalho? Então, é um conjunto, né, quando
uma empresa, um local de trabalho oferece práticas e estratégias voltadas para assegurar que o colaborador possua harmonia e realização no seu trabalho. O ambiente de trabalho considerado saudável é aquele ambiente que o trabalhador se identifica com a cultura da empresa. E aí eu trouxe os 5 Cs, né, que a gente fala na psicologia organizacional, que seria comprometimento, cuidado, comunicação, celebração e comunidade. A pessoa, ela se sente inclusa nessa empresa, né? Ela se identifica com essa cultura. E aí, além disso, a relação de companheirismo, confiança entre colegas de equipe, mesmo que a Tenira diz, né, é um trabalho solitário, mas se vocês conseguem sair em duplas, né, enfim, isso é muito importante, ou um trabalho, os momentos de confraternização, né, uma chefia acessível, disponível, isso muitas vezes não é possível, né, e o reconhecimento do trabalho, como a Tenira enfatizou, isso engloba nosso bem-estar no trabalho. E aí, trazer um pouquinho para vocês, a nossa discussão aqui é bem curta, mas é um tema até bem polêmico, mas entender um pouquinho que quando a gente não tem saúde mental, né, decorrente do nosso ambiente de trabalho, no Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas. A gente tem 86%, né, de acordo com as pesquisas, de pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, burnout, decorrente do ambiente de trabalho. Então, assim, é bem sério, né? Eu acho que a gente, quanto mais puder conversar, né, ter momentos assim de discutir sobre a saúde mental, palestras, enfim, né, tirar esse estigma, como a Tenira também tinha comentado, em relação ao psicólogo, né, e o trabalho da saúde mental, essas são as consequências, vamos dizer, né, de quando um ambiente é danoso para o indivíduo. Daí, eu queria falar um pouquinho, eu coloquei só sobre a síndrome de burnout, rapidamente, porque é aquela síndrome, não sei, imagino que bem difundida hoje em dia, as pessoas já ouviram falar sobre isso, né? Mas, assim, tem muita gente que está passando por isso e não tem conhecimento e não procura ajuda, né? Então, falar um pouquinho o que é essa síndrome de burnout. É um distúrbio que é causado pelo excesso de trabalho. Então, uma carga excessiva, que um desgaste físico, né, que vocês podem ter, e emocional, devido às condições, né, do trabalho, carga excessiva de trabalho, muitas responsabilidades, muita competitividade e principalmente pressão por resultados, né? Eu acho que isso, ninguém está muito... todo mundo pode passar por isso, né? Então, e aí os sintomas, né? Que como a pessoa consegue identificar que ela está passando por isso? Então, cansaço excessivo, físico e mental, insônia, ansiedade, e aí sintomas físicos, dor de cabeça, também pode ter alteração no apetite, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso, de insegurança, negatividade constante, desesperança, sentimentos de derrota, sentimento de incompetência, alterações repentinas no humor e isolamento. Isso eu quis trazer para vocês, assim, para a gente saber, né, que quando a gente está falando de saúde mental, é importante a gente estar atento e se cuidar, né, para não chegar nesse nível. Claro que não é, às vezes, uma escolha do indivíduo, né, em relação ao ambiente de trabalho, mas isso pode ter uma consequência grave, vamos dizer. E, óbvio, enfatizar a importância de procurar, né, quando a pessoa se sente assim, um atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Essa síndrome é importante a gente tomar e entrar com medicamentos, né? Então, eu queria falar para vocês, já que eu estou falando um pouquinho da síndrome de burnout, tá? E vocês vão me perguntar, então, como prevenir, né, e promover, tentar, né, promover a saúde mental no trabalho? Então, como hoje a gente está tendo essa palestra, ter momentos, né, espaços para reflexão sobre o trabalho, né, entender que
A gente pode ter espaço para discussão, para discutir, escutar o trabalhador, é muito importante, né, para a gente começar a promover o bem-estar e a saúde mental, gerenciar fontes de estresse. Então, é interessante para a gente reduzir o estresse e fornecer apoio emocional, reduzir a carga excessiva de trabalho. Isso muitas vezes não é possível, né? E aí eu coloquei duas coisas que eu pensei assim, mais para vocês mesmo, o curso de, por exemplo, defesa pessoal, né? Vocês que vão na rua, no trabalho externo, então talvez assim, investir nisso, se vocês acham que é necessário, possibilitar também procurar ter maior contato com os colegas, talvez assim, trabalhar em dupla, se sente, né, essa solidão, enfim. Combater o estigma, então, já falei, a gente falar cada vez mais sobre saúde mental, sem discriminação, e ter a empresa oferecer, e isso a gente aqui, até pelo sindicato, oferecer o acesso ao cuidado de saúde mental. Então, oferecer profissionais que podem atender, né, as pessoas e tratar sobre a saúde mental. E aí, promovendo o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aí eu coloquei esse item porque a gente, como sociedade, no mundo capitalista, a gente percebe que o trabalho é o foco, né? Assim, como se a gente não... Muitas pessoas esquecem de outras fatias que a gente tem, outras coisas que a gente tem na nossa vida. Então, eu trouxe um instrumento que eu uso bastante na clínica, quando eu percebo que a pessoa está muito focada assim, na área profissional e acaba esquecendo, né, de tudo isso que a gente tem. E o profissional também são 12 fatias, como se a gente estivesse ali no meio, e aí então o carreira e trabalho é só uma fatia, né, do que a gente tem. Isso chama roda da vida. Então, dentro dessas fatias, a gente pode dividir em 4 grandes áreas. Então, a qualidade de vida, relacionamentos, área profissional e área pessoal. Eu vou passar rapidinho cada área. Então, assim, a qualidade de vida, não sei se vocês repararam, era são 10 quadradinhos. Aí eu falo normalmente, como é que é muita gente, eu até pensei em dar para vocês preencherem, mas não vai ser possível, mas eu vou fazer um exercício para vocês pensarem de 1 a 10, eu vou falando, né, as áreas, e vocês vejam como que anda aí para vocês, né? O quanto vocês estão investindo de energia nessas áreas. Então, na qualidade de vida, tem a espiritualidade, né? Então, espiritualidade, independente de religião, muito mais assim, uma crença, né? Você acreditar, ter uma fé, né? Existem várias pesquisas que comprovam como é importante a gente acreditar em algo superior, independente de religião, né? Essa fé como ajuda até na cura mesmo de algumas doenças, né? Então, assim, quanto de 1 a 10 você expressa sua crença positiva em si mesmo, nas pessoas e na vida de modo geral? Tentem pensar assim, rapidamente o quanto vocês estão dedicando para essa área. A realização. Você se sente feliz? O que é felicidade para você? Então, avaliar como está a sua percepção em relação à felicidade. Honestamente, né? De 1 a 10, entender o que é felicidade também para cada um, porque é bem particular, né? Hobbies e diversão. Quando foi a última vez que você se permitiu relaxar? O que você faz para se divertir nos momentos de lazer? Quais são os seus hobbies? Com que frequência você os pratica? De 1 a 10, quando que você vem dedicando para essa área da vida? Pensem um pouquinho. E aí, a segunda grande área é a área pessoal. Então, que envolve desenvolvimento intelectual, saúde e disposição, saúde, disposição e equilíbrio emocional. Então, desenvolvimento intelectual. Como você vem desenvolvendo a sua mente? Através de leituras, filmes, viagens? O que você tem feito para
trabalhar essa área intelectual, de 1 a 10? Quanto você vem se dedicando? Saúde e disposição. Como anda seu sono, seu descanso, exercício físico, alimentação, hidratação, exames médicos, tratamentos de andamento e terapias? Ou não anda, né? Então, assim, de 1 a 10, o que você tem se dedicado nessa área? Aí vem o equilíbrio emocional. Então, assim, quanto que os acontecimentos em geral te afetam e como você lida com isso, né? Com esses desafios, com essas inseguranças, com essas reações, situações adversas. Aqui é só uma reflexão, tá? Que eu estou fazendo para vocês pensarem, né? O quanto vocês estão dando atenção para isso. E ver que a saúde mental é muito maior, assim, né? Relacionamentos, então amizades e família. Qual é a qualidade da sua relação com seus amigos e familiares? Então, quanto tempo, né? Isso que depende de você, não do outro. Quanto tempo você tem se dedicado para os seus amigos, para os seus familiares, de 1 a 10? Afetividade e amor. Qual é a qualidade do seu relacionamento amoroso hoje? Você se sente feliz ao lado do seu companheiro, companheira? Qual é o seu nível de amor próprio e de autocompaixão? Né? Esse também envolve o nosso amor próprio, essa área. Vida social. Como você se relaciona com as pessoas ao seu redor e quanto tem dado atenção a essa área? Isso também é importante. Então, assim, honestamente, vão pensando quanto vocês se dedicam para essas áreas. E aí, por fim, que tem a área profissional, né? Então, vocês viram quantas coisas temos antes de chegar no nosso trabalho, né? Não que tenha uma sequência, mas, enfim, uma ordem. Finanças. Qual o seu nível de satisfação financeira atual? Isso também vai influenciar a saúde mental, né? Contribuição social. Você sente que as suas ações ajudam a transformar a nossa sociedade e criar um mundo melhor? De 1 a 10, né? O que você vem fazendo a respeito disso? Carreira e trabalho. E aí a última coisa, né? Quanto o seu trabalho atual está verdadeiramente conectado com a sua essência e com o seu propósito de vida. Então, assim, é bem reflexivo, bem profundo, né? Mas trouxe mais, assim, para a gente começar a olhar para isso e olhar a saúde mental de uma maneira mais globalizada, né? Não envolve só o nosso estado mental e psicológico. E aí a gente agradece o contato, e a gente deixou o nosso contato, então tem nosso Instagram, nosso telefone, se estamos aqui, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, atendemos também o pessoal do sindicato. Só para reiterar o que a Patrícia... Só para reiterar o que a Patrícia falou, nós duas somos psicólogas clínicas e atendemos não só o pessoal do sindicato, mas também os familiares de vocês, têm um desconto, né, nas consultas, e atendemos online, né, que é importante, porque o nosso consultório é em Florianópolis, nós temos atendimento online, caso algum familiar ou algum de vocês tiver interesse, e até interesse de saber, né, porque não é todo mundo que faz ou que fez psicoterapia, e às vezes a pessoa nem não sabe como é que é, ou que processo é esse, como é que é isso, né? Então, se vocês tiverem interesse, deixamos ali o contato, né? E muito obrigada mesmo.